Esse Lewis Carroll, né, é interessante observar que a matemática nessa época, no início do século XX, mais no 1900, 1901, 1899, não sei precisar exatamente a data, estava sofrendo algumas alterações. Tem um matemático, esse Augustus de Morgan, né, ele estabeleceu algumas coisas interessantes na matemática da época. A matemática ela foi evoluindo e nós tivemos muito problema, se você olhar na história. Por exemplo, os números negativos, isso causou uma celeuma, foi uma briga muito grande para as pessoas aceitarem números negativos. Não se aceitava. Como é que é? A matemática, você vai ter menos um livro sobre a mesa, não tinha sentido assim muito claro. Então, sempre que você tenta associar a matemática com alguma coisa muito prática, certamente você perde algumas coisas. O forte da matemática é justamente a abstração. E o Morgan, esse Augusto de Morgan, né, ele começou a produzir, né, uns resultados lidando com conjuntos de dados que eram absurdos, mas matematicamente perfeitos. A abstração estava perfeito. Então, desde que você enunciasse uns princípios e regras para lidar com esses princípios, o que você obtinha, o que você poderia obter, eram resultados matematicamente corretos. Eventualmente, se você não tinha explicação física para aquilo, você não tinha um modelo físico. E o Lewis Carroll, o Charles Dodson, ele não aceitava isso. Ele achava muito engraçado. Que isso? Isso não é matemática. Esse sujeito está criando uma teoria aí absurda. E quem criou o termo de álgebra linear foi esse Augusto de Morgan, que era contemporâneo do Lewis Carroll. Eles se conheciam. E álgebra linear vem do árabe, alguma coisa dessas palavras árabes que quer dizer restauração e redução. E foi, né, brincando com esses princípios de restaurar e reduzir que o Charles Dodson criou o Alice no País das Maravilhas. Conta-se que ele foi fazer um passeio de barco numa manhã e, para entreter a Alice Liddell, que era a filha do reitor da universidade que ele trabalhava, da instituição que ele trabalhava, ele foi criando uma história. Mas essa história ele usava de forma jocosa os princípios da matemática, que ele não aceitava. Olha, a Alice entrou num buraco, ficou pequenininha. A Alice saiu do buraco, ficou grande. Essas coisas absurdas é que deram um certo charme à história. E é interessante que, enquanto ele utilizou esses princípios absurdos, ele produziu obras-primas. No momento em que ele continuou escrevendo sem utilizar essa parte da matemática, ele produziu obras absolutamente pífias. Tem Bruno e não sei quem, que é uma piada. Você não associa a uma obra dos 3 livros do Lewis Carroll, que é Alice no País das Maravilhas, A Caça ao Serpão e Por Trás do Espelho. Serpão era um bicho que ele criava também, usando a matemática, que era mistura de serpente com tubarão. Era o serpão. Mas esses 3 livros, em que tinham essa parte de restaurar, reduzir, é que fizeram sucesso. Isso é que foi o diferencial da obra dele. Posteriormente, ele tentou trabalhar usando os recursos que não essas ideias da matemática que estavam na cabeça dele, produziu obras pífias, né? Você vê a coletânea, você nem consegue ler, né? Assim, as pessoas acham assim, puxa vida, ele escreveu isso, tá bem escrito, tá, da mesma forma, mas entretanto não tem o charme de usar essas coisas que ele utilizou, os recursos que ele utilizou no Alice no País das Maravilhas. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Isso é um estudo recente
que mostra isso. O efeito da matemática no texto Alice no País das Maravilhas. Bom, o que é vetor? A parte hard aqui. O que é vetor? O que é matriz? Né? Ora, vetor em biologia é uma coisa e matemática é outra. Vetor para nós é uma coleção de números. Né? A álgebra linear é uma forma de você lidar com... É uma álgebra que você lida com conjuntos de números. Então eu tenho, por exemplo, um vetor que eu posso associar uma coisa muito física. Aquele vetor ali, 2, 8, eu posso imaginar que eu tenho um eixo dos x em que eu marco 2, um eixo dos y que eu marco 8 e tem um ponto. Ora, maravilha, eu tenho um sentido geométrico muito claro. Se eu tiver 3 números e falar que isso é um vetor, eu posso associar a esses 3 números um ponto no espaço R3. Então, nessa sala aqui, eu posso associar um x, y, z e tem um ponto nesse espaço. Associado a esse ponto, eu posso imaginar que eu tenho um vetor, que é uma entidade que sai da origem e tem uma extremidade nesse ponto. A coisa fica um pouquinho diferente quando eu passo para as dimensões superiores. Ora, infelizmente nós não vamos trabalhar aqui com R3. R3 é muito pouco para nós. Quantas dimensões nós vamos trabalhar aqui na bioinformática? No mínimo 8.000. No mínimo 8.000 dimensões. Agora tenta entender o que é isso. Bom, tem a caverna de Platão que nos permite pensar, entender o que é um espaço de dimensão. Olha, sinceramente, se você me falar que você entende o R4, assim, o R3 eu entendo. Se você falar que entende o R4, eu vou achar que você está fazendo uso de drogas. Porque é impossível. O que é o espaço quadridimensional? Agora, a caverna de Platão nos permite raciocinar, pelo menos entender algumas coisas de espaços de dimensão superior. Essa alegoria, ela é utilizada para explicar várias coisas. Em particular, nós estamos utilizando aqui para explicar a dimensão. Imagine o seguinte, isso foi imaginado pelo Platão 370 a.C. Hoje para nós é muito trivial isso, mas imagine que você tenha um conjunto de prisioneiros que sempre estiveram ali, nunca saíram dali, um ligado ao outro, né? Então tem aquelas carpaças ali, cada um está ligado no outro, e tem um murinho atrás. Nesse murinho atrás, você vai passar um foguinho e projetar numa das telas da caverna, numa parede da caverna, várias imagens. Olha, isso aqui é o conceitozinho de filme dele, né? Então eu tenho lá, aqui, naquele suporte ali, tem um vaso, uma bola de boliche, Platão jogava boliche, uma taça, etc. E aquele fogo, isso é projetado na frente. As pessoas, imagine o que as pessoas vão entender. O que esses prisioneiros vão entender? O que a percepção deles vai dizer? Que o mundo é uma linha. Ele consegue enxergar as pessoas de lado, ele sabe que tem coisas passando também em linha, e ele vai conseguir raciocinar, achar que a vida deles está numa linha, porque o sentido deles, né, a percepção que eles vão ter do mundo é dessa linha. Bom, agora imaginem uma pessoa que viva num contexto diferente, viva num plano, são disquinhos planos, os indivíduos sejam todos discos planos. O que eles podem fazer? Eles podem circular no plano, eles só conseguem circular no plano, eles não conseguem enxergar que tem um R3, que eles podem sair daquele plano, eles não conseguem enxergar isso. Ora, nós sabemos que o R2, que é o plano, está inserido no R3. Você sabe que uma reta está inserido num plano. Tem um plano que tem uma reta. Então, imagine, a reta você sabe que pertence pelo menos a um plano, que é uma dimensão superior. As pessoas do plano, né, pertencem ao R3, que é mais uma dimensão.
Então nós, que estamos no R3, pertencemos a pelo menos uma dimensão R4. Então existe uma outra dimensão. Óbvio, os físicos já sabem disso. Os físicos já sabem que existe, já associam essa quarta dimensão ao tempo, etc. Agora, enxergar um ponto na quarta dimensão, eu não consigo fazer isso não. Assim, eu sei que existe uma outra dimensão. Existe. Eu não sei representar isso. Eu não sei enxergar isso. Entretanto, observem que nós vamos precisar sim enxergar coisas que estão no espaço R8000. Eu vou precisar enxergar coisas que estão no espaço R8000 no R3. Eu vou ter que fazer um diagrama em que minhas proteínas vão estar sendo relacionadas e eu vou querer enxergar no R2, no R3. Para que fazer isso? Porque eu vou querer enxergar agrupamentos, eu vou querer saber quantos conjuntos existem ali, quantos clusters estão naquele conjunto. Você me dá uma coleção de sequências, eu quero saber quantas sequências, quantos agrupamentos estão, como que essas sequências estão distribuídas. Eu vou querer tirar esse tipo de informação. Eu não vou saber representar integralmente, óbvio, eu não vou conseguir captar todas as características de um espaço de dimensão 8000. Mas vocês vão produzir um desenho, né, uma imagem no R3 desse espaço R8000. Como? Vou explicar daqui a pouco. Então eu tenho aqui, eu estou fazendo, mostrando coisas no R3, mas isso é uma grande simplificação. Eu vou trabalhar com 8.000 componentes, 7.000, 5.000, muitas componentes ao mesmo tempo. Então eu tenho operações que são bem definidas para conjuntos de pontos. Ora, se eu tenho dois vetores, eu posso somar esses dois vetores, eu posso subtrair esses vetores, desde que eles tenham a mesma dimensão, desde que eles estejam no mesmo espaço. Então eu posso fazer essas operações, são as operações da álgebra linear. Eu posso multiplicar um vetor pelo outro. O que significa essa multiplicação da forma que foi colocada? Se eu multiplicar 1 por 4, 2 por 5 e 3 por 6 e somar tudo, eu digo que eu tenho um produto. Produto que a gente chama produto interno. A transposto B me dá um número. Esse número, o que significa esse número para nós? Nós vamos ver que esse número está relacionado com o ângulo que dois vetores fazem. Olha, independente da dimensão que a gente esteja, eu tenho um ponto. A esse ponto, eu posso associar uma linha que sai da origem e chega a esse ponto. Então, eu tenho duas linhas. Eu posso descobrir, querer saber o ângulo que essas duas linhas fazem. Eu posso descobrir, querer saber, por exemplo, qual que é o ângulo, o cosseno do ângulo entre dois vetores. Eu vou ter que fazer esse produto interno. Então, esse produto interno está intimamente relacionado com o ângulo que os dois vetores fazem. Tenho conjuntos de vetores. Um conjunto de vetor para nós é uma matriz. Uma matriz é um conjunto de vetores todos na mesma dimensão. Então, aqui é como se eu tivesse 3 páginas na internet e a palavra 1 ocorre uma vez, a palavra 2 duas vezes na primeira página e a palavra 3 7 vezes na terceira página. Então, eu estou caracterizando toda a minha internet a partir de uma matriz, que a gente chama matriz de termos por documentos. Os termos são as palavras que ocorrem nas páginas. E os documentos, né, seriam as colunas desta matriz. Nosso caso aqui, o que vai ser? Isso aqui é um banco de dados, onde as colunas são as proteínas. As linhas, daqui a pouco eu vou explicar o que serão essas linhas. Aqui que está o pulo do gato, para a gente poder utilizar a álgebra linear, que são esses instrumentos que estão aqui, para resolver os problemas de biologia. Então eu tenho várias operações que a gente vai ficar familiarizado daqui a pouco. As operações com esses conjuntos de números.
Eu tenho toda uma álgebra, todo um conjunto de regras que me produz resultados consistentes e que eu posso utilizar. Eu vou querer utilizar isso aqui nos nossos trabalhos de biologia, né? Então a questão toda é como usar essas ideias em biologia. Aqui que eu tenho que trabalhar com isso, né? Bom, a ideia é o seguinte, eu vou dizer, primeira ideia é o seguinte, eu tenho uma coluna, é uma proteína, e cada linha, por exemplo, é a quantidade de aminoácidos que aparece nessa proteína. Então, eu tenho uma matriz de 20 linhas, nós temos até 20 aminoácidos, então minha proteína pode ter quantidades diferentes de cada um dos resíduos de aminoácidos, e eu tenho uma matriz de 20 colunas, de 20 linhas, e o número de colunas vai estar associado à quantidade de proteínas que eu tenho no meu banco de dados, que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, está muito pequeno, né? Então eu tenho lá, olha, eu tenho alanina, arginina, que são os 20 aminoácidos. Eu tenho lá a valina, que é a última linha da coluna. Eu tenho uma proteína 1, que é COX3, que tem 23 alaninas, então eu vou pegar a sequência primária dessa proteína, né, os aminoácidos que estão presentes nessa proteína e contar a frequência da arginina, a frequência da aspargina, frequência de triptofanos e assim por diante. Então, eu tenho um vetor aqui representando cada um desses vetores representa uma proteína. Se eu tivesse aqui, esse espaço aqui é 20, tem 20 dimensões. Se eu tivesse só 3 resíduos de aminoácidos, se eu tivesse só 3 resíduos, por exemplo, se eu tivesse só os resíduos cisteína, isoleucina e alanina, se eu tivesse só esses 3 resíduos, cada proteína seria representada pela quantidade desses resíduos, né? Então, eu teria um ponto associado a cada proteína. Então, eu tenho um pontinho aqui, então eu tenho aqui uma ideia, se eu tivesse só 3 resíduos de aminoácidos, né, eu teria aqui como representar no espaço essas proteínas. Mas eu tenho aqui 20. E a pergunta que se faz, né, se essa representação é boa. Eu digo para vocês, se eu colocar a frequência de resíduos de aminoácidos, essa representação é péssima. É muito ruim. Eu não consigo diferenciar todas as proteínas trabalhando com esse tipo de representação, está muito simples. Essa representação fica muito pobre. Eu sair contando frequência de aminoácido e associar um conjunto de frequências de aminoácido a uma proteína, eu não tenho bons resultados. Entretanto, eu posso trabalhar com uma ideia um pouquinho diferente. Essa ideia é atribuída a esse Stewart em 2002. O que ele fez? Eu tenho uma sequência primária, então eu vou deslizar uma janelinha nessa sequência e anotar quantas vezes, por exemplo, o AA aparece. Se a tabela for se a janela for de tamanho 2, então eu vou lá que, olha, AA aparece 2 vezes, o AC aparece 2  espaços, o CA uma vez e assim por diante. Eu pego uma janelinha, começa a deslizar, né? Eu vou dando, espaçando de 1 a 1 e vou deslizando essa janelinha na proteína. A frequência com que cada janela aparece é suficiente, se a janela for de um tamanho 3, por exemplo, para que eu possa identificar bem essa proteína. Nós fizemos vários estudos aqui com a janela de tamanho 3. Então, eu vou pegar uma janelinha de tamanho 3 e percorrer a minha proteína inteira, da primeiro elemento até o último. Se eu representar como um vetor, então o que vai acontecer? Cada coluna da minha matriz vai ser as frequências com que cada uma dessas janelas aparecem.
eu tenho 20 aminoácidos, né? 20 resíduos. Se eu tiver uma janela de tamanho 2, cada um desses, né? Então imagine uma árvore em que eu tenho um nó aqui e as folhas sejam os aminoácidos. Então tem 20 folhas aqui. Cada uma dessas folhas, 20 folhas, pode se combinar com uma das outras 20 restantes. Então, posso colocar debaixo de cada uma dessas folhas mais 20 folhas. Então, eu tinha 20, vou colocar 20 folhas se eu tiver uma janela de tamanho 2. O A pode vir com A, o A pode vir com B, A com C, etc. Aí eu fico com 20 vezes 20, 400 janelas. Eu tenho 400 possibilidades de janelas diferentes quando eu trabalho com o comprimento 2 para a janela. Se eu trabalhar com o comprimento 3, cada uma dessas 400 pode ter mais 20. Então vai ser 20 vezes 400, que dá os 8.000 que eu estava falando com vocês. Então eu tenho 8.000 possibilidades, 8.000 janelas diferentes para classificar uma proteína. Então eu tenho uma proteína 1, eu vou ver quantas vezes aparece os aminoácidos ABC, quantas vezes aparece a janela ABD, ABS, ABT e assim por diante.